Bem-vindo mais uma vez a esse curso sobre a catequese, introdução à catequese, a quarta aula, a história da catequese cristã, a introdução a essa história e os pensamentos de Zacarias Ursinos. Eu já mencionei que os catecismos foram desenvolvidos muito cedo na história da igreja cristã. E desde o início, os cristãos, os crentes, foram cuidadosamente instruídos e obrigados a confessar a verdade do que haviam aprendido antes de se tornarem membros comungantes da igreja. E não apenas isso, aqueles que foram ensinados e se tornaram membros da igreja foram chamados de catecúmenos. Isto é, aqueles que foram catequizados. E de fato, nas primeiras igrejas cristãs, a área central da igreja foi restrita aos membros comungantes, que os catecúmenos foram obrigados a ficar ao redor das bordas desta área. E também foram dispensados do culto antes da celebração da Santa Ceia. Os catecúmenos foram obrigados a receber instruções de 1 a 7 anos, e diferentes igrejas tinham práticas diferentes, antes de serem recebidos como membros comungantes da congregação. E esse ensinamento foi feito por homens que ocupavam o cargo de mestre ou catequista. E nosso Senhor Jesus, ele ensinou cuidadosamente seus 12 apóstolos por aproximadamente 3 anos, e depois exigiu uma confissão de fé nele, antes de terminar sua obra, morrendo na cruz. Nós lemos sobre isso Mateus 16, versículos 13 a 19, onde nós lemos: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então ele lhes declarou que ele construiria sua igreja com base em Pedro e os outros apóstolos, como aqueles que confessaram o que eles haviam sido ensinados, a saber, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós sabemos que a igreja foi construída sobre Pedro e os outros apóstolos como confessores de Cristo, e não somente sobre Pedro como o primeiro Papa aqui, porque apenas alguns versículos depois, Cristo chama Pedro de Satanás, quando ele falha em acreditar e confessar o que Cristo está ensinando. Mateus 16, versículo 23. A palavra grega para confessar é homologeo, que significa dizer a mesma coisa. E não é que cada cristão tem sua própria confissão. Todos os cristãos verdadeiros dizem a mesma coisa. Todos eles devem saber, crer e confessar que Jesus de Nazaré é o Cristo que foi prometido no Antigo Testamento. Que como o verdadeiro Filho de Deus, morreu na cruz para suportar o castigo de seus pecados. Então, a igreja primitiva construiu sobre esse fundamento, e a prática da igreja da Antiga Aliança também. Zacarias Ursinos, no seu comentário sobre o Catecismo de Heidelberg, ele
como eu disse, ele era um dos autores. Ele falou sobre a história da catequese. Ele queria destacar o fato de que o catecismo de Heidelberg não foi um produto novo, de um tipo de escrito nunca encontrado antes. Não, ele disse, era só uma continuação de séculos de ensino dentro do povo de Deus. E o que eu vou ler agora, eu fiz uma adaptação dos escritos de Ursinus na introdução ao seu livro sobre o catecismo. E primeiramente, a primeira pergunta é interessante, ele escreveu na forma de um catecismo. O que é catequese? Resposta. Na igreja primitiva, aqueles que aprenderam o catecismo eram chamados de catecúmenos, pelo qual se pretendia que eles já estivessem na igreja e fossem instruídos nos primeiros princípios da religião cristã. Havia duas classes desses catecúmenos. Os primeiros eram adultos que se converteram ao cristianismo dos judeus e gentios, mas ainda não foram batizados. Pessoas desta descrição foram primeiro instruídas no catecismo, após o que foram batizadas e admitidas na Santa Ceia. Agostinho foi desse tipo de catecúmeno depois da sua conversão ao cristianismo do maniqueísmo. Ele escreveu muitos livros enquanto era catecúmeno e antes de ser batizado por Ambrósio. E um dos livros que ele escreveu foi intitulado Catequizando os Não Instruídos, no qual detalhou os passos que devem ser seguidos no processo de catequizar. Ambrósio, o pastor de Agostinho, também foi um catecúmeno desse tipo quando foi escolhido para ser bispo por causa da necessidade urgente que surgiu por causa da condição da igreja de Milão naquela época, quando a influência dos arianos foi um perigo real na igreja. Em outras circunstâncias comuns, o apóstolo Paulo proíbe que um novato catecúmeno seja escolhido para tomar o ofício do bispo. 1 Timóteo 3, versículo 6. Os neofutoi mencionados por Paulo eram os catecúmenos que ainda não eram, ou muito recentemente haviam sido batizados. A outra classe de catecúmenos incluía os filhos pequenos da igreja ou os filhos de pais cristãos. Essas crianças, logo após o seu nascimento, foram batizadas, sendo consideradas membros da igreja e depois de terem crescido um pouco mais, foram instruídas no catecismo, que tendo aprendido, foram confirmadas pela imposição das mãos e foram demitidos da classe dos catecúmenos e foram então permitidos com aqueles mais velhos para celebrar a ceia do Senhor. Aqueles que ensinaram o catecismo ou instruíram esses catecúmenos foram chamados catequistas. A segunda pergunta de Ursinus: qual a origem da catequese? E sempre foi praticada na igreja? E a resposta: pode-se dizer o mesmo da origem da catequese que se diz de toda a economia ou serviço da igreja, que foi instituído pelo próprio Deus e sempre foi praticada na igreja. Pois desde o princípio do mundo, Deus tem sido Deus não apenas daqueles da idade adulta, mas também de crianças e jovens, de acordo com o pacto que ele fez com Abraão, dizendo em Gênesis 17, versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Ele também ordenou que as duas classes fossem instruídas na doutrina da salvação de acordo com a sua capacidade. Os adultos pela voz pública do ministério e as crianças sendo catequizadas na família e na escola. E quanto à catequese de crianças na igreja judaica, o Antigo Testamento é abundante
em muitos comandos explícitos. Em Êxodo 12, 13, Deus ordena que os judeus deem instruções particulares a seus filhos e a famílias em relação à instituição e aos benefícios da Páscoa. Em Deuteronômio 4, ele ordena aos pais que repitam a seus filhos toda a história da lei que lhes havia dado. Em Deuteronômio 6, Deus exige que a doutrina da unidade de Deus e do perfeito amor a Ele seja inculcada e impressa nas mentes de seus filhos. Em capítulo 11, ele os comanda para explicar os 10 mandamentos a seus filhos. Assim, sob a dispensação do Antigo Testamento, as crianças foram ensinadas na família por seus pais, nas escolas pelos professores, os mestres da religião, as principais coisas contidas nos profetas, a saber, como Deus, a lei, a promessa do Evangelho, o uso dos sacramentos e sacrifícios, que eram tipos do Messias que estava por vir, e dos benefícios que ele traria. Pois não pode haver dúvida de que as escolas dos profetas, Elias, Eliseu, etc., foram estabelecidas para esse propósito. Foi também com esse desígnio que Deus entregou sua lei na forma curta e condensada em que está. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, etc., e o teu próximo como a ti mesmo. E ainda continuando com o que Ursino nos disse, assim como respeito o Evangelho, foi brevemente compreendido nas promessas: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Eles tinham da mesma forma sacrifícios, orações e outras coisas que Deus exigia a Abraão e sua posteridade para ensinar seus filhos e famílias. Por isso, essa doutrina é apresentada de uma forma tão simples que satisfaz as capacidades das crianças e dos que não são educados. Então, falando sobre a catequese no Antigo Testamento, sobre a Antiga Aliança. No Novo Testamento, ouvimos que Cristo impôs as mãos sobre as crianças e as abençoou, e ordenou que elas fossem trazidas a Ele. E por isso ele diz em Marcos 10, versículo 14: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. A catequização das crianças foi diligentemente atendida nos dias dos apóstolos, como vemos do exemplo de Timóteo, de quem se diz que ele conhecia as sagradas escrituras de uma criança, do que é dito também na carta aos Hebreus, onde é feita menção de algumas das principais questões incluídas no catecismo dos apóstolos, tais como arrependimento de obras mortas, de fé para com Deus, da doutrina do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, de julgamento eterno, que o apóstolo denomina leite para bebês. Esses e outros pontos de doutrina, Ursino continua, foram exigidos dos catecúmenos adultos no momento do batismo e dos filhos no momento de sua confirmação pela imposição das mãos. E por isso o apóstolo o chama de doutrina do batismo e imposição de mãos. E da mesma forma, os pais da igreja escreveram breves resumos de doutrina, alguns dos quais ainda podem ser vistos na igreja papal. Eusébio escreve sobre Orígenes, que ele restaurou o costume de catequizar em Alexandria, a prática que parou durante tempos de perseguição. Sócrates, não o filósofo, mas um dos pais da igreja, escreve assim em relação ao sistema de catequese na igreja primitiva: a nossa forma de catequizar, diz ele,
está de acordo com o modo que recebemos dos bispos que nos precederam e conforme fomos ensinados quando começamos na fé e fomos batizados, e conforme aprendemos nas Escrituras. O Papa Gregório fez com que imagens e ídolos fossem colocados nas igrejas, para que pudessem servir como livros para leigos e crianças. Após esse período, a doutrina da igreja, através da negligência dos bispos e da sutileza dos sacerdotes romanos, tornou-se gradualmente mais e mais corrupta, e o costume de catequizar tornou-se cada vez mais em desuso, até que por fim se transformou em cerimônia ridícula que até hoje eles chamam de confirmação. E agora nós vemos das figuras importantes, mais centrais da Reforma, um dos autores do Catecismo de Heidelberg, Zacarias Ursinus, mostrando realmente uma apologia para a catequese, para o catecismo, essa forma de ensino. E ele volta para trás, para o Antigo Testamento, para mostrar o processo de catequização no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, a igreja primitiva, como essa prática foi perdida na história da igreja, falando sobre o Papa Gregório, falando sobre imagens, os ídolos como livros para os leigos, para as crianças. E agora como eles estavam voltando para essa prática da igreja, não somente da igreja primitiva, mas da igreja do Antigo Testamento. Agora nós chegamos ao fim desta aula. Na quinta aula nós vamos ter nossa segunda aula sobre a história da catequese. Até a próxima vez.